nome é Cláudia, sou enfermeira de formação, me formei pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia há 17 anos, né? Desde a minha formação eu atuo na atenção primária, já atuei na área da atenção primária em aldeias indígenas, atualmente estou na gestão, né? Mas também na área da atenção primária, sou subcoordenadora de ações estratégicas da APS. Então, sou responsável por todas as ações estratégicas que contemplam a APS. Então, residência, equipes em monte, consultório na rua, então tudo que está dentro de ações estratégicas da APS, eu sou responsável. Oi, eu sou Márcia Cosme, eu sou assistente social de formação e estou na subcoordenação da saúde mental. Camaçari é um município que sempre teve uma demanda muito grande em relação às questões da saúde mental, álcool e outras drogas. E desde 2007, a gente vem perseguindo essa proposta de construir um cuidado mais direcionado e qualificado para as pessoas com transtorno mental. E aí, dessa necessidade, nós construímos uma Câmara Técnica em função de outra determinação do gestor para a construção da linha de cuidado em saúde mental. De lá para cá, nós construímos várias etapas, né? E uma delas foi sobre o diagnóstico relacionado às pessoas com transtorno mental no município. A construção desse diagnóstico fez com que a gente conversasse com todos os pontos da rede. E entre eles, que é o importante, é a atenção primária, né? Então, a atenção primária ela foi fundamental nessa construção para que a gente pudesse fazer um diagnóstico das demandas e o que é que os profissionais identificavam em relação às pessoas que são acometidas com transtorno mental. Tínhamos reuniões, né, como eu falei, ordinária, e nessas reuniões a gente tinha uma equipe fixa, né, que era representações de algumas áreas técnicas, como saúde do homem, saúde da mulher, da própria coordenação primária, de saúde mental, da parte de odontologia. A gente tinha representações também da COGEX, do COGEPLAN e saúde da criança. E em reuniões pontuais a gente tinha representações de outras diretorias, como a regulação, como vigilância e como a diretoria de finanças. Acho que a gente tem essa linha de cuidado montada também com a participação da coordenação de urgências, né? Porque aí compõe, como foi colocado sobre o COGEX, a educação permanente, que nos auxiliou nesse processo também, né? Então, essa organização do grupo condutor facilitou muito e pôde nos ajudar na construção da linha de cuidado. Tivemos o diagnóstico da atenção primária, principalmente. Fizemos o diagnóstico das unidades de atenção primária e aí conseguimos fazer um protocolo de acesso, né, para atenção primária, e aí a gente construiu um fluxo de acesso praticamente de todas as áreas. Construímos um fluxo de acesso da área, né, de saúde da mulher, saúde da criança, saúde mental, entre outros, de urgência, entre outros. Construímos um guia, né, um guia que está disponível para a população. É um guia de acesso, como é que a população ela acessa os serviços de saúde, todos os serviços de saúde da rede, né, da rede de saúde do município. Então, a gente conseguiu terminar esse guia. É um guia de fácil acesso para a população,
está disponível, né, no site da Prefeitura. É um guia que será atualizado periodicamente, então a população tem acesso. Se a população hoje quiser saber qual o endereço do CAPS AD, como funciona o CAPS AD, como é que ela acessa o serviço, qual documento precisa, está lá nesse guia, né, que está disponível para esse usuário. Além do guia, né, além da construção também desses fluxos de acesso, a gente identifica essa aproximação com os outros serviços, né? Então, assim, de criar um fluxo, agenda entre os profissionais, entre os serviços, né? Da saúde mental poder participar de outros grupos, da escola ter condições de discutir o caso de um estudante que está se automutilando com atenção primária ou com o CAPS, sabe? Então, isso dá uma visibilidade e também o acesso a esse usuário, entendendo que é um direito do usuário e ser atendido em qualquer ponto da rede. Então, a escola, o professor, ele ter esse entendimento de que a questão daquele adolescente estar se automutilando não é só uma responsabilidade do CAPS, mas é uma responsabilidade também de toda a rede, né, do professor saber que ele pode acionar o serviço de urgência, né? Isso faz toda a diferença, né, no acesso do cuidado, né? Então, eu acho que ter um diagnóstico ou um indicador mais qualificado diz respeito à cena dos próximos capítulos, né, com a repercussão disso na vida do usuário. Mas ter essa aproximação entre os pontos da rede, sem precisar dizer, não procure fulano que está lá, né? Mas é o ponto da rede saber que esse usuário ele pode ser acolhido, né, que a gente fala do acolhimento, né, em qualquer ponto. Então, faz toda a diferença no cuidado. A outra coisa também da linha de cuidado de saúde mental é da gente ter construído o cuidado farmacêutico, né, desse usuário. Ele, além de receber o medicamento, o profissional da farmácia vai orientá-lo antes de receber o medicamento, durante e depois. A repercussão desse cuidado se amplia. Então, na nossa linha de cuidado, a gente tem as diretrizes de cuidado farmacêutico, que inclusive servem de exemplo para outros pontos da rede também começarem a aplicar, né? A usar como um acréscimo pedagógico para o uso racional do medicamento, né? Então, não é só o médico dizendo, você tem que tomar isso, mas se tem algum efeito, o que é que isso pode ocasionar na vida desse sujeito, o sono, a impregnação, né? E entra na perspectiva da segurança do paciente, né? Então, tem todo um desdobramento. A outra coisa também diz respeito à qualificação da RAAS, que é a produção desse atendimento no CAPS, né? Então, a gente tem qualificado cada vez mais as atividades de grupo, né? Como você perguntou anteriormente, na perspectiva artística, né? Do lazer. Isso tudo a gente inclui na proposta de cuidado das pessoas, não é só o atendimento individual, mas cuidado de CAPS e cuidado da linha e utilizar a linha de cuidado em saúde mental diz respeito, está incluindo o usuário no território, mas contribuindo para que esse usuário ele utilize as outras estratégias de cuidado, que é ir participar de uma atividade em Salvador do Museu da Música, de ir ao museu, de ir à praia, de participar de um concerto. Tudo isso faz parte desse processo, mas não sozinho o CAPS, mas a rede, o território, onde ele coexiste junto com a escola, com o CRAS e com a própria unidade de saúde. Então, a linha de cuidado, ela nos dá
essa proposta institucional, porque se torna algo institucional, de ampliação do cuidado do usuário em rede. Bom, eu aprendi e reforço cada vez mais que o trabalho coletivo faz toda a diferença, né? Então, construir um documento em rede, né? Não é só no discurso, mas na prática, escutando todos os pontos da rede, né? Faz toda a diferença, né? É uma atividade árdua, né? Porque quando a gente fala na própria academia, né, de que é preciso integrar saberes, né? A própria perspectiva científica diz isso, né? A saúde coletiva traz sobre a integração de saberes. Mas como é que você integra saberes? Né? Você integra saberes construindo documentos, reforçando a reforma psiquiátrica, trazendo a reforma psiquiátrica para o território e dialogando com as coletividades, né? Com outra categoria profissional, outras categorias profissionais e escutando outras experiências no território de como a gente deve ofertar cuidado à pessoa com transtorno mental, né? Então, a gente deve escutar o usuário, né? Então, a gente vai trazer isso também, né? O que é que o usuário pensa sobre as nossas ofertas. Então, nenhuma dessas construções são feitas sem incluir o usuário no processo, né? Tudo é demandado a partir do usuário e é para eles, né? Não é para nós. Então, e assim, é o fortalecimento da circularidade, da horizontalidade a que se propõe o SUS, né? E a integração dos saberes. Então, o meu aprendizado é nesse sentido, né? Então, para mim, está cada vez mais claro de que essa conduta é a conduta que a gente precisa continuar a seguir, porque isso é o SUS, né? E aí, esses espaços, né? Esses espaços coletivos, como o Márcia trouxe, de troca de saberes, né? Trabalhar o interprofissionalismo, né? Você trabalhar várias áreas, trouxe várias, né? Vários olhares, e com isso eu pessoalmente, né, tanto pessoalmente como profissionalmente também, tive a oportunidade de conhecer quais eram as potencialidades de cada área e também os desafios, né, de cada área. Então, foi uma troca de experiência, porque você acaba conhecendo um pouquinho de cada um, você acaba conhecendo as dificuldades e você acaba entendendo com isso o serviço do outro. Você acaba conhecendo mais a rede, você sai ali do seu espaço, né? E você amplia seus olhares dentro da rede, né? E foi uma oportunidade ímpar, porque você acaba opinando também, né? Na construção ali. Quando você faz a construção em conjunto, você acaba levando o seu saber, dando opiniões. E às vezes você dá opiniões que realmente é o que é necessário, né? Porque quando você fica delimitado ali no seu saber, você não tem aquele olhar amplo. Então, às vezes um fluxo ele acaba ficando limitado. Então, isso foi super importante nessa construção, esse espaço coletivo. Bom, eu sou trabalhadora da saúde mental desde estudante, né? Então, a reforma psiquiátrica está na minha formação, né? E a reforma psiquiátrica antimanicomial, né? Então, criar estratégias que retire a possibilidade do manicômio, né? Que possibilite o cuidado e liberdade, esse é o meu sentimento, né? Esse é a condução de que
nós precisamos dentro do SUS, né? Então, todas as estratégias e elementos e pessoas e saberes que ajudem nessa construção, né? Vai estar ampliando os meus sentimentos de expansão de cuidado para essas pessoas que foram discriminadas e sofrem preconceitos até hoje, né? Então, para mim é isso, é o cuidado e liberdade sempre. Então, toda e qualquer possibilidade de se juntar e de fortalecer as coletividades, né? O meu sentimento vai ser sempre um sentimento de fazer mais, né? Então, essa linha de cuidado, ela faz toda a diferença, assim, em função de uma história de morte, de uma história de exclusão, né? Então, a linha de cuidado, ela vem incluir os sujeitos com transtorno mental em nossa sociedade. E em Camaçari, isso vem fortalecer cada vez mais, apesar dos desafios. Bem, para a atenção primária é uma experiência, né, mais do que exitosa. Né, como eu já disse, ainda é um desafio para os profissionais da atenção primária o cuidado, né, longitudinal dos usuários com transtorno mental. Então, todos os espaços que têm atenção primária discutindo sobre transtorno mental é super exitoso. Então, a gente aproxima cada vez mais os serviços, né? Os profissionais se sentem mais capazes, né, de estar atuando ali no cuidado desses usuários. Então, foi super importante essa discussão. Será ainda, né? A gente tem muito a avançar, foi no início, mas que para a atenção primária esses espaços são valiosos. Eu sou enfermeira aqui do Carlos 3, Camaçari. Eu queria que você falasse um pouco sobre a linha de cuidado de saúde mental, a partir da perspectiva da reforma psiquiátrica, né? Qual a importância de ter implantado os fluxos de urgência, fluxos de saúde mental e atenção primária, diretrizes de matriciamento, qual a importância desses documentos, né, da existência desses documentos no município para o seu processo de trabalho, pensando no acolhimento noturno, situação de crise, né? Você acha que potencializa esse fazer, esse fluxo? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência sobre isso. Esses documentos são importantes para organizar nosso processo de trabalho. A questão do fluxo de emergência, né? Até para orientar como a comunidade, né? Tudo sobrando. Em situação de crise, quem acionar serviço de emergência, serviço móvel de emergência, a rede da RAPS, né? A rede de atenção psicossocial. E isso é importante aqui, como a gente fica no CAPS 3, está envolvido com os outros equipamentos, até para conhecer também a forma de atuação de forma integrada, né? A integralidade dos serviços. Aí você traz a respeito do matriciamento. O matriciamento é de extrema importância, até para a gente estar compartilhando alguns casos, né? Ou então até estar encaminhando alguns casos, principalmente para a atenção básica, né? Com uma forma de a gente estar diminuindo essa carga do CAPS 3, né? Muitos usuários que não estão mais no processo de sofrimento mental intenso e que já podem lidar com algumas situações, né? Então já estão no sistema ambulatorial, já pode ser acompanhado de forma ambulatorial, e o matriciamento é de extrema importância para a gente estar fazendo essa ponte com a atenção básica e com os outros serviços da rede também, né?
aí, acho que o acolhimento noturno ele venha a dar esse suporte, né, aos outros serviços, até porque a gente sabe que muitos usuários não conseguem lidar com as suas questões de sofrimento mental quando estão em casa, e nem todos os serviços conseguem também dar esse suporte. O acolhimento noturno vem para dar esse suporte, principalmente no período noturno, como já diz, a família às vezes não consegue lidar, às vezes ele está em risco, já entra na questão da redução de riscos, na exposição e a vulnerabilidade mesmo, vulnerabilidade social, a vulnerabilidade econômica, basicamente isso. Eu sou Cristiane, enfermeira, coordenadora do CAPS 3. Eu acho que a RAPS ela vem para garantir que esse usuário tenha acesso a todas as redes do município, que começa aqui desde o acolhimento desse usuário aqui no CAPS e garante acesso dele nos sistemas de urgência, emergência e em outros pontos da rede. Eu sou a Keila, né? Eu também usuária do CAPS 3. E tenho observado que, claro que a luta antimanicomial trouxe grandes reformas e importâncias para nós. Mas, infelizmente, para o século que estamos, o ano que estamos, ainda está muito atrasado. É uma emergência que não tem uma atenção psiquiátrica do jeito que a gente precisa. É um sistema de saúde que nos atende no diferencial só no CAPS. E agora estamos sofrendo essa mudança. Então, óbvio que teve, sim, uma melhoria, mas continua muito atrasado. E precisamos que essa reforma se movimente de uma maneira mais clara, objetiva, com atenção e um olhar mais apurado para nós que precisamos dessa atenção diferenciada, né? Chegar no sistema primário de saúde, chegar numa emergência e ter esse olhar aprimorado para nós, para que a gente venha ter até uma evolução muito maior. Meu nome é Dilma, sou usuária do CAPS há 23 anos. Bom dia, né? Sou usuária há 23 anos do CAPS. E eu quero dizer que o sistema SUS, ele é fantástico. Talvez se não fosse o sistema SUS, eu nem estaria viva hoje, né? Porque eu já passei por diversos lugares. Por exemplo, a saúde primária, que é um posto, o SF, né? Antes de vir para o CAPS, eu passei por lá, né? Fui bem atendida, assim, né? Tem algumas mazelas, porém, eu não passei por isso, felizmente, mas tem pessoas que já passaram por algumas coisas. O Sistema Único de Saúde, ele abraça também essa questão da matricialidade, dessa ligação entre a saúde primária com os CAPs. Essa ligação é muito importante, porque a vivência social também tem que ser além do CAPs. O CAPs nos cuida, mas a gente tem que viver além do CAPs. Comprimido é bom, mas a gente precisa de cultura, de arte, de educação, né? A gente tem que ter um refúgio nas artes ou em outras coisas. E isso é aprendido aqui no CAPS, né? Todos os profissionais estão de parabéns. E eu acho que o CAPS é isso, né? Visa a luta antimanicomial. A linha de cuidado em saúde mental, álcool e outras drogas de Camaçari tem uma importância fundamental, porque fortalece o direito dos usuários do cuidado em liberdade, né? É uma orientação, é uma normativa e faz coro com a reforma psiquiátrica antimanicomial, né? Então, assim, mesmo com todas as dificuldades que a gente ainda tem os desafios, mas tendo um documento orientador, apazigua
o profissional que está na ponta, que muitas vezes diz que não sabe como cuidar, né? Mas os documentos, eles podem favorecer de como fazer, para onde devo mandar, né? Então, isso é feito exatamente para o usuário com transtorno mental que ao longo de uma história tem sofrido discriminação e preconceito, né? É para eles, né? É para facilitar o acesso, é para garantir direito, é para garantir o acesso de forma qualificada, né? É para garantir o cuidado e liberdade numa perspectiva coletiva, numa perspectiva anticapacitista, numa perspectiva inclusiva e integrando a justiça social nesse processo. Então, assim, esse documento ele vem para dar continuidade à reforma psiquiátrica propriamente dita e fortalecer o SUS. Manu Beleza!